Nós estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso canal. Hoje nós recebemos o pastor Carlos Alberto dos Passos, da Primeira Igreja Batista de Itaió, Palavra Viva. Seja muito bem-vindo, inclusive o pastor Carlos, que é o fundador. Exatamente, a gente que fundou aí a igreja aí. E já faz quanto tempo? Já vai fazer esse ano 12 anos. 12 anos que a gente já está aqui trabalhando já, né? Sim. E começamos com a igreja do zero, né? E agora já estamos caminhando aí, graças a Deus, já temos uma estrutura, já temos um bom movimento de pessoal, né? Sim. E como surgiu essa ideia, pastor? Na verdade, eu fui para Blumenau nesse tempo, né? Eu estava lá em Blumenau, era pastor lá. Uhum. E veio no meu coração o tempo, né? O desejo também de sair um pouquinho muito movimento, muita correria. Eu já estava também um pouco cansado, né? De todo aquele movimento de Blumenau e fila de carro já desde manhã cedo e tal. E aí foi brotando no meu coração o desejo também de vir para cá, apoiar um pouco a minha família, que a mãe ainda estava viva, né? Sim. Então queria ficar um pouquinho perto dela também. Puxa. E tudo foi caminhando e deu certo. Deu certo. Viemos daí para Itaió. E por que ser pastor? Rapaz, eu posso dizer para ti assim que é uma pergunta bastante interessante, né? Mas ser pastor é uma vocação, é um chamado, sabe? É um chamado. Na verdade, é uma vocação. Que vai surgindo aos poucos. Que surge. É como que, posso dizer para ti assim, que é uma separação que Deus faz com a vida da gente. Você recebe uma missão. E quando a gente ouve a voz de Deus, tu não tem como rejeitar isso, sabe? Sim. Tu tens que ouvir e fazer exatamente aquilo que tem que ser feito, né? E quando eu entreguei minha vida para Jesus com 16 anos de idade, 16 para 17, comecei a conhecer a palavra de Deus, né? E aí foi surgindo, né, as habilidades, foi surgindo, as coisas foram acontecendo, né? E aí eu fui vendo que as pessoas foram vendo, na verdade, isso, né? Que eu tinha muito dom, muito talento, muito jeito para isso, né? E aí foi se aperfeiçoando e daí chegou um tempo, né, que não teve mais como. Depois de mais ou menos uns quase 20 anos já, né? Sim. De caminhada já. E aí foi surgindo de algo, foi ficando tão claro isso que não teve mais como. Sim. E há uma preparação até chegar a ser pastor também. Há um preparo, né? Um preparo de um bom tempo, né? A gente precisa amadurecer, crescer naquilo ali, né? Você precisa estudar, né? Precisa... E continuar depois de pastor. E continuar, né? Hoje eu faço, além da faculdade que eu fiz de teologia, né? Hoje eu faço pós-graduação também em neurociência, né? Para poder entender um pouco melhor o ser humano, o funcionamento do cérebro, o sistema nervoso, né? Poder ajudar melhor as pessoas também, né? Então é a continuidade, né? E a sua família nessa questão? Sempre muito presente, pastor? Sempre muito presente, apesar de que eu saí de casa cedo, né? Como contei um pouquinho para ti antes ali, para jogar futebol, seguir carreira. Então fiquei muito tempo longe de casa, né? Mas eles sempre presentes em tudo, né? Quando eles podiam estar comigo, estavam comigo. Quando eu podia estar aqui, eu estava aqui, né? Sempre foram meio bem companheiros comigo, assim, nesse sentido, né? Sim, até para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Carlos Alberto dos Passos, você é taioense. Sou taioense. Nascido em Itaió mesmo, aqui da Gema mesmo, né? Nasci em Itaió, me criei em Itaió, né? E me criei com as famílias mais tradicionais ali, que é os Maihat, né? Ali em Itaió, e todo mundo ali, né? Que é da cidade, né? Sim. E graças a Deus tive uma boa educação aqui em Itaió, cresci, né? Meus amigos, os alemães, italianos, eu cresci com essa turma aí, né? De amigos tremendos que fizeram grande diferença na minha vida. E o seu pai, ele fez uma trajetória, teve também todo um trabalho realizado por Itaió ao longo de muitos anos. Ah, exatamente. O pai veio para cá já mais ou menos ali em 69, aonde ele veio jogar futebol, através do futebol também, né? E começou a jogar no União. Do União ele começou a trabalhar com aquela que tinha uma estufaria do Dilvo, que faleceu há pouco tempo. E depois também entrou de guarda no banco do BESC, né? Começou como guarda por causa do futebol também. Sim. E depois entrou para dentro do banco, né? E fez essa trajetória bonita aqui na cidade, tanto de esporte, né? E como na vida comunitária também. E foi um grande jogador de futebol. Foi um grande jogador de futebol. No caso, eu e ele chegamos a jogar junto até,
e disputar a final do campeonato junto ainda, eu e ele ainda. Puxa. Os dois do mesmo time ainda deu tempo para isso. Ô Carlos Alberto, e como é que foi nessa questão do esporte? Para falar um pouquinho dessa sua trajetória no esporte. O esporte eu comecei aqui era mais ou menos comecei aqui jogando na escola, com o Pedro Sé, e fui me desenvolvendo muito bem, né? Crescendo, desenvolvendo, e conforme eu fui crescendo também no futebol, foi começando a surgir as oportunidades, né? Aí a primeira o pai me levou para o Inter de Lages. Olha Fui fazer isso. teste lá. E ele mesmo levou você lá? Ele mesmo me levou. Né? Disse, olha, se tu quiser ir e tal. E aí eu fui para o Inter de Lages, fiz o teste. Mas na época não deu certo porque ele queria que eu estudasse tudo e lá era um pouquinho precária assim, a situação, né? Isso aí, era em que ano, assim, mas tu isso lembras? era em 87. Olha. 87. Era bem diferente naquela época, né? Era outro tempo, né? 87, aí voltei, continuei então jogando na cidade, né? Comecei já com 14 anos de idade, eu já era titular aqui da CME de Taió, né? Aqui já com aqueles grandes jogadores, na época o Pelé, que era o Peixe, né? Sim. E tinha o Luizinho na época, o Paulinho, um timaço, né? E eu já tinha um destaque muito grande, já com 14 anos, né? Eu já era titular e já jogava também junto com esse time que fizemos um time depois fora a CME, né? Mas o mesmo time. O campeonato de Brejeiros, né, em Rio do Sul. Olha só. Então, já desde novinho, eu tive um grande destaque, né? E aí, no outro ano, em 88, eu fui pro Blumenau, passei no teste lá e aí fiquei lá. Joguei 3 anos lá no Blumenau. No outro ano, fui pro Brusque. Isso era salão ou campo? Isso era campo. Futebol de campo? Futebol de campo, daí. Aí fui para lá pro futebol de campo, joguei 3 anos no Beck, no Blumenau. Onde a gente tem até hoje, né, com aquela turma Master do Beck, hoje nós estamos tudo com 50 e poucos anos, né? Mas ainda jogamos lá, de vez em quando se encontramos, jogamos Master, né? E depois eu fui pro Brusque. E joguei também lá em 91 no Brusque também. Aí ficava no júnior e no profissional, né? Mas já treinava só com o profissional daí, ficava no banco de vez em quando, tal, né? Era novinho, né? Mas já estava lá, foi essa a minha trajetória. Sim, e aí ficou lá por quanto tempo no Brusque? Fiquei lá 1 ano. 1 ano? No outro ano eu voltei. Né? Isso voltou para Taió? Aí voltei para Taió, porque na verdade eu queria, naquele tempo lá eu saí do Brusque, né? Eu digo, poxa, aí fiquei um tempo sem clube. Fiquei treinando um tempo em Taió. E até que me ofereceram um emprego em Blumenau. E isso naquela época que você voltou para Taió, depois do Brusque, com quantos anos? Eu estava com 20 anos. 20 anos? 20 anos. E aí foi para Blumenau? E aí fui para Blumenau, trabalhei na Hering lá daí, e joguei futebol com a Hering. Trabalhei na Hering 12 anos, quase 12 anos, Sim. 11 anos e poucos. Trabalhei na Hering e depois disso daí foi onde eu engrenei a carreira de pastor. Sim. E lá a formação da família foi em Blumenau? Sim, conheci a minha esposa lá, meu filho nasceu lá, né? Então montamos tudo lá. Compramos nosso apartamento lá, casa lá, fizemos tudo lá. Sim. Né? E aí depois de muito tempo lá já, né? Aí viemos agora para Taió. Sim. E aí o Carlos Alberto fala, né? 20 anos foi para Blumenau. Quando voltei, parei de jogar, né? Sim. Parou de jogar, veio para Taió, foi para Blumenau com 20 anos. Com 20 anos. E aí lá seguiu em Blumenau por quantos anos? Até retornar depois a Taió? Até retornar a Taió, eu fiquei em Blumenau, foi mais ou menos, isso era em 92, 93, né? Cara, foi um bom tempo, foi quase 20 anos de novo, 20 né? anos. Foi um pouquinho menos de 20 anos. Então Taió agora está há 12 anos? Há 12 anos. Há 12 anos em 12 Taió. anos, foi um pouquinho menos de 20 anos. E eu já estou agora há 12 anos em Taió. Sim. E aí, do futebol, como você mencionou, né, volta para Blumenau, passa em outras empresas ou somente na... Somente na Hering. Somente na Hering. Só lá na Hering. Uma empresa muito boa naquela época, né, do têxtil estourando também, né? Sim. E como eu era do esporte também, né, quando eu entrei na empresa, tudo que era do esporte já veio atrás de mim também, já comecei a jogar nas seleções da Hering e lá fiquei, né, lá também. Minha esposa também trabalhava lá, então fechou tudo, né? Sim. E você tinha uma grande amizade no esporte, sempre? Grande amizade que perdura até hoje, né? Sim. Grande amizade no esporte, fizemos acho que foi amizade demais. Tanto no amador, né? E como no tempo que segui a carreira também. E essa decisão que levou o pastor a voltar para Taió seria para estar próximo, então, da sua família, da sua mãe novamente? Exatamente. Foi uma oportunidade que teve, né? Além de perceber também que era o tempo também de eu, né, sair de lá, mudar de rumo, né? Mas
também uma oportunidade de poder estar perto da família e também dar um auxílio à minha família aqui na época, né? O pai já tinha falecido, então só tinha a mãe, né? Então a gente aproveitou a oportunidade, tudo fechou, né? Digo, então acho que é a hora de voltar para lá. Sim. Foi assim uma situação muito estranha no começo, né? Você está acostumado numa cidade grande, naquele agito, né? E como é que foi para a família? Essa decisão foi conjunta? Foi conjunta, foi difícil, mas foi conjunta, porque o Samuel nasceu lá, Sim. né? Que era o filho que já estava acostumado lá, né? Cresceu lá e tal, né? A gente vinha para uma cidade grande, para uma cidade pequena, né? Mas foi conjunta, né? E aí viemos e, bom, graças a Deus estou muito bem aqui. E já veio com o pensamento também de fazer a fundação da igreja? Exatamente, já viemos com isso, né? Com esse propósito, né? Sim. Na verdade, a gente vinha aqui para começar uma igreja que já estava parada há muitos anos, né? Estacionada. E aí a gente veio para recomeçar tudo do zero e fazer um novo tempo. E assim a gente fez. E aí retorna para Taió. Aonde que foi a instalação? Até hoje está no mesmo local? Não. A igreja mudou o local. Né? Nós começamos lá na Vila Mariana, né? Que era um lugar que a gente alugou lá, uma salinha. Né? Na verdade, a gente começou na varanda da minha mãe. Né? A gente não alugou nada porque estava começando do zero. Né? Sim. Quando você começa, tem 3, 4 pessoas. Então, eu comecei com a minha família. Né? Pregando o evangelho na nossa casa, na minha família. Né? E aí, conforme foi crescendo, a gente foi, né, ampliando. Daí eu morava numa casa ali no começo do bairro lá da Vila Mariana. Era uma casa grande. Então também tinha um espaço bom lá. Então a gente levava o pessoal lá para lá também. E quando a gente viu que era o momento de alugar um lugar, que já tinha também um rendimento financeiro, a gente começou numa casa lá na Vila Mariana, né? O Passos foi passo a passo. Foi passo a passo. Foi passo a passo. É verdade. E hoje, aonde que está instalada? Hoje nós temos a igreja ali no centro, né? No trevo da JHS. Tem até um endereço aqui também, que minha mulher disse, a minha esposa disse, leva tudo certinho, né? Sim. Mas eu tenho aqui o endereço também. Mas na frente do trevo da JHS, na parte dos fundos ali, que é do seu Nilo Pessoa, né? Do seu Nilo, a obra que tem ali, né? Isso, naquela parte de trás ali é a igreja. No centro da cidade, né? Em frente ao trevo ali, né? Primeira Igreja Batista de Taió, a palavra viva ali, não tem erro. Sim. Chegar lá, tá em casa ali. Mas depois eu posso dar também. Sim, depois a gente vai deixar aqui também na tela. Agora, a responsabilidade em liderar uma igreja, como é que é? Rapaz, olha que pergunta, hein? É muito grande. É muito grande. A responsabilidade ela é enorme, né? Porque a gente se torna uma referência. É uma referência para a igreja, mas uma referência para a cidade, né? Porque todo o meu trabalho envolve a cidade toda, né? Sim. Então, quando a gente fala de um líder espiritual, de um pastor, né? Se fala de alguém que tem respeito, né? De alguém que dá um bom testemunho, que tem uma vida limpa, né? E que tem conteúdo histórico, né? Para poder ser um pastor. A gente não pode cair de paraquedas, né? Sim. Então a responsabilidade é muito grande. Ela é enorme, né? É um peso, podemos dizer assim, grande, né? Sobre os ombros da gente, né? Por poder você fazer parte não só disso, né? Eu sou um conferencista também, né? Onde eu faço conferências em outros lugares, em outras igrejas, né? No estado todo. Eu também sou palestrante, né? Então faço palestras, né? Na escola, faço palestra nas empresas, né? As escolas de Taió aqui já há anos, né? Sim. Eu acompanho as escolas fazendo palestra, né? Ajudando os diretores, os professores, né? Então a gente acaba fazendo muita coisa na cidade, nas empresas, nas escolas, né? Na própria prefeitura, quando a gente tem alguma oportunidade de estar com o prefeito, de estar com as equipes, né? Na própria saúde, né? Quando pede ao pastor, nós precisamos da tua presença aqui. Então a gente está envolvida, né? Estou envolvido em tudo na cidade, inauguração de ponte, inauguração de creche, né? A gente está lá em tudo. Então a responsabilidade é bastante grande. Sim. Pastor, e nesses 12 anos, como é que foi o crescimento na sua avaliação até o momento? O crescimento foi muito bom. Nós tivemos os primeiros anos, que são os anos mais difíceis, né? Por quê? Porque quando você chega num ambiente, e principalmente em cidades menores, né? Eles precisam ver quem tu é, né? Porque eles conheciam o Carlinho
né, que é o que me chama na cidade, né? O Carlinho que jogava bola, que brincava, que estudava, que tal. Depois de anos, né? Depois de 24 anos quase, veio para Taió, aí o pastor, né? Aí agora a cidade precisa conhecer quem é esse pastor, né? E foi isso que aconteceu, né? Os Sim. primeiros anos eles ficam te observando, vendo o teu trabalho, né? Quem você é. Então os primeiros 3 anos, 4 anos foi muito difícil. A partir dali, aí sim a gente começou a ter um trabalho mais consolidado, né? E aí começamos a ter um crescimento. Eu avalio como muito positivo, muito positivo. E nesses 12 anos, as lembranças, assim, importantes dessa sua trajetória na igreja? Na igreja ali, poxa, tem algumas lembranças assim muito, muito interessantes, né? Eu acho que o primeiro aniversário, né, da igreja foi uma lembrança muito boa, né? Porque o primeiro ano que a gente estava aqui, né? Se eu não me engano, aqui no primeiro ano, a minha mãe ainda estava, a minha irmã ainda estava por perto, né? Que todos eles faleceram, né? Sim. Então, o primeiro ano, acho que foi o ano chave, assim, que a gente lembrou, né? Primeiro encontro de casais que a gente fez, né? A gente tem esse trabalho todo, né? Com jovens, com os casais, né? Então, fizemos também o primeiro encontro de casais, né? Aonde a gente convidou o prefeito, na época era o Hugo também. Então, essas marcas na vida da gente, assim, foi muito interessante, né? Primeira vez que eu fui convidado para trazer algo na festa da família em Taió, né? Onde eu me apresentei como pastor para a cidade, né? Então, essas coisas foram tudo marcando a nossa vida, né? De forma, assim, muito, muito tremenda, assim. Sim. E são muitas, né? A gente São muitas, tem agora, umas principais, né? Sim, mas são muitas. Na caminhada, né, a gente vai... E o que é indispensável na sua avaliação para as próximas gerações? Olha, é muito importante essa tua pergunta. Eu acho que indispensável para as próximas gerações é nós agora, essa geração, trabalharmos com os melhores princípios possíveis, né? Dentro da palavra de Deus e dentro daquilo que é bom. As palestras que eu faço, por exemplo, na escola, é voltado para aquilo, para poder melhorar o ser humano. Né? Lá na escola eu não sou um pastor, na escola eu sou um palestrante. Sim. Entende? E lá esse palestrante tem qual propósito? Né? Passar os melhores princípios que nós temos, né, para os nossos jovens. Se nós queremos a futura geração melhor, né, nós precisamos agora trabalhar com tudo que nós temos para passar os melhores princípios, né, para essa futura geração. Por exemplo, eu faço uma palestra na escola que se chama Respeito. E dentro dessa palestra eu começo dizendo assim: faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Então eu vou trabalhando, né, com eles sobre o respeito com os mais velhos, com seu pai e com a sua mãe. Entende? Vou trabalhando o respeito com o próximo, com as pessoas, né? A gente pode não concordar, Sim. mas a gente pode se respeitar. E mudou muito isso de uns anos para cá, né? Mudou muito, né? Hoje nós temos uma podemos dizer assim, uma outra geração, né? Que por causa de muitas coisas, né, que se favorece hoje para pior, né? Tem muita coisa boa também. Sim. Né? Mas infelizmente ainda tem muita coisa ruim. E essas coisas ruins vão... E o pastor acha que é possível esse trabalho que você faz, esse contato que você tem nas escolas, é possível mudar isso? Ajudar nisso? É possível mudar. Eu gostaria, assim, de ressaltar algumas coisas com você. Primeiro, tem muita gente boa trabalhando. Muita gente boa. Eu tive a oportunidade de estar lá no Congresso em Brasília. Tem alguns amigos, né? Já tive 3 vezes em Brasília. E tive uma vez a oportunidade de caminhar por tudo lá, visitar os deputados, fazer um trabalho, orar por eles. Até, Sim. não sei se você viu, tempos atrás eu tive a oportunidade de orar pelo presidente da República, né? Isso está no YouTube e tal. E eu fui lá para conhecer os deputados, conheci Marcos Feliciano, conheci o deputado Magno Malta, tive com ele a ministra Damares, né? Que são amigos nossos. Sim. E tive a oportunidade de conversar e andar no meio deles. Assim como eu tenho a oportunidade de estar aqui, com todas as autoridades. O que eu percebo? Tem muita gente boa. Tem muita gente boa na saúde, de Taió em todo lugar. Tem muita gente boa
trabalhando na política, na prefeitura. Sim. Tem muita gente boa trabalhando entre os professores, nas escolas. Tem muita gente boa. É claro que tem muita gente que não tem a noção disso, entendeu? Desse trabalho que é Desse feito. trabalho, tá. Mas tem muita gente boa. Então, dentro disso aí, a gente também, vamos dizer, dá a nossa contribuição com aqueles que são, né? É junto que uma são das do bem. missões do pastor, tentar contribuir. Exatamente. Ajudar, Sim. né, para que a nossa cidade melhore. Dentro da tua pergunta, eu acho que tem solução. Tem jeito, entende? E hoje, qual que é o maior desafio de estar, né? Eu falo aqui, trabalhando, desenvolvendo, administrando uma igreja? Rapaz, olha, o maior desafio é você... Porque você ser um pastor, né? É você cuidar. Muita gente pensa assim, alguns até dizem, né? O pastor está lá para ganhar dinheiro, para fazer... Sim. Né? Mas, na verdade, o pastor verdadeiro, as pessoas verdadeiras, eles têm um propósito, né? Pastor vem daquela... Vamos dizer, do que acontecia lá no Oriente, né? Onde tem o pastor, de verdade, que cuida das ovelhas. As ovelhas animal. Então, o papel do pastor é muito grande. E quando Jesus, na palavra de Deus, diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor, quando Davi fala, em nada me faltará, ele estava dando o exemplo porque eles falavam na linguagem que o povo entendia. Então, eles entendiam, eles eram agricultores, eles entendiam, então Deus se manifesta como um pastor que cuida das ovelhas. Exatamente isso. O maior desafio, né, é a gente poder colocar esses novos princípios no coração das pessoas. E para quem conhece, eu acho que muda esse conceito aí que o pastor até comentou, né? Mas estão lá só para receber, só para querer ganhar dinheiro. Acho que quem conhece, vai lá e conhece a igreja como um todo, acho que muda essa visão, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu tento estar em todos os lugares para realmente quebrar essa barreira, né? Sim. Porque as pessoas muito pensam assim, não, os caras só querem dizer glória a Deus e aleluia, né? Sim. E eu sempre tenho como prioridade isso, né? A igreja não está para sugar da sociedade, para ganhar mata junta, para ganhar telha da prefeitura, para ganhar... É o contrário. Sim. A igreja está para ajudar. E assim é que eu me coloco, né? A igreja está como solução para poder ajudar. Então, por que lá na escola eu sou palestrante? Exatamente por isso. Eu não estou lá para trazer religião. Eu estou lá para ajudar a escola. Isso é diferente, né? A gente está para ajudar a cidade, né? A gente está para ajudar as pessoas. É muito mais do que religião, é muito mais do que só glória a Deus, aleluia, né? Sim. Mas é um interesse que a gente tem, né, pela nossa cidade. Né? E quais são as prioridades hoje, atuais, do pastor Carlos Alberto? As prioridades atuais. Bem, a gente tem algumas prioridades que a gente faz tanto para a vida pessoal como para a vida como igreja. Primeiro, a minha prioridade é eu não sair da vocação que o Senhor me deu. Deus me deu uma vocação, né? E essa vocação é cuidar de pessoas, né? E esse cuidado começa pela minha família. Então eu tenho algumas prioridades. Primeiro, né? Eu faço ficar na vontade dele. Porque eu entendo que quando a gente se caminha na vontade de Deus, né? Tudo vai se encaixar. Por que sair? Você fala essa palavra. Porque tudo coopera para você, por exemplo, desviar. Você pode desistir? Mudar o foco. Olha só. Por exemplo, assim, né? Você pode... o teu foco é cuidar das pessoas. Mas, de repente, as coisas vão caminhando, você vai adquirindo mais fama, mais prestígio, você pode mudar o foco. E eu não posso mudar esse foco, né? Eu tenho que continuar sempre com isso. Sim. Cuidar, né, e fazer o melhor por todas as pessoas, independente. Né? A gente tem um trabalho social tremendo, né? Então eu estou tanto nos lugares pobres, eu estou tanto com os ricos, tu vai me encontrar lá nas valetas, né? Entregando alimento, né? Eu sou corredor na cidade, então eu estou junto com a equipe de corrida, né? Eu jogo futebol com os veteranos, eu estou em todo canto aí, né? De maneira para poder ajudar. Então a minha prioridade é essa, né? É ficar... mostrar também para as pessoas. Porque você recebeu alguma proposta que poderia deixar de ser pastor? Você tem sempre, vamos dizer assim, caminhos que pode te desviar do correto, né? Eu sempre mantenho isso. E qual que é a sua inspiração como pastor?
A minha inspiração como pastor é Jesus Cristo. Ele é o pastor dos pastores. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É Ele que nos deu todo o exemplo, né? Se for falar como pastor supremo, né? Ele nos deu todo o exemplo, né, de como a gente cuidar das pessoas e o que a gente tem que fazer pelas pessoas. Sim. Tem um texto da palavra de Deus que diz assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Passamos agora há pouco tempo pela Páscoa. E a Páscoa simboliza exatamente isso, né? A morte, a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. E por que ele fez isso? Porque ele nos ama. Essa é a mensagem, né, que a gente procura passar para as pessoas. Você não pode estragar a sua vida, por quê? Porque existe um Deus que te ama. E ele deu o melhor pela sua vida. Sim. E ele deu Jesus Cristo. E o verdadeiro significado da vida de um pastor? É servir. Um pastor, ele foi chamado para servir. Servir as pessoas. Ele foi chamado para poder ser um instrumento, né, de servir. Existe um texto, só para abrir um parênteses, na palavra de Deus, Temos tempo, pastor. que diz assim, que entre nós, aqui na terra, né, Jesus fala, o maior é aquele que está em cima. Na palavra de Deus é diferente. O maior é aquele que serve a todos. E é assim que Jesus fez. Um dia Jesus estava com os discípulos e antes um pouquinho dele ser crucificado, ele se reúne, faz a ceia e ele pega uma toalha, mandou os discípulos se sentar, pega uma toalha, põe nos ombros e pega uma bacia e diz assim, olha, eu quero ensinar para vocês o que vocês têm que fazer. E lavou o pé de todos eles. Ele diz, eu sendo mestre, né, lavei o pé de todos vocês, é o que vocês devem fazer. Lavar o pé uns dos outros. Então esse é o papel, essa é a mensagem cristã, né? Sim. A gente cuidar uns dos outros. Na avaliação do pastor, o conceito da teoria para a prática e como o pastor trabalha nessa questão? Da teoria para a prática, exatamente isso. Uma coisa é falar e outra coisa é viver. Então, eu sempre digo, E dar o exemplo. eu consigo dizer isso. O maior trabalho do pastor não é pregar. O maior trabalho do pastor é quando ele sai de lá de cima. Porque eu posso até falar assim, olha, dê atenção para as pessoas. Mas muitas vezes eu tenho que ficar 2, 3 horas ouvindo uma pessoa. E sair dali, ouvir a outra. Às vezes tu passa a tarde fazendo isso. Puxa vida. Essa é vida, ouvindo. Estar com as pessoas em velórios, em momentos de dificuldades, em momentos difíceis. Você está ali em leitos de hospitais, em pessoas cancerosas em fase terminal. Então você está lá com a família, você tem que acalentar o coração. Mas também, em momentos de alegria, você tem que se alegrar com os que se alegram e tem que chorar com os que choram. Então, a prática, o que é? É quando a gente desce de lá. Quando a gente desce do púlpito, quando a gente já deu a palavra, quando a gente ensinou. E aí, no dia a dia, você vai mostrar, né, que você ama, que você se importa, que realmente aquilo é real, né? É na prática. E pastor, como você avalia hoje, como está a fé das pessoas? Né? Você tem 12 anos, quando iniciou, agora, né, nessa trajetória de 12 anos, como você avalia a fé? Como está a fé das pessoas hoje, na sua avaliação? Olha, a gente vai olhando num geral, a gente vê que nós temos muita coisa para caminhar na fé. Né? Muita coisa. Porque a fé, na palavra de Deus, diz que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é certeza. E hoje grande parte da fé das pessoas, e por isso você vai ver que por que nós temos tantos problemas? Porque a fé das pessoas estão baseada em quê? Naquilo que a gente vê. É na casa, é no carro, é na vida financeira, é naquilo que tem no banco, é no tempo, na tua fama, é na tua consideração. Tudo isso faz parte da vida. E é muito bom. Só que tudo isso termina. Tudo isso termina. E a palavra de Deus diz assim, que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então as pessoas vivem a sua vida como que se tudo resume naquilo que nós estamos vendo. E tudo passa. A gente é novo, daqui a pouco fica velho. Né?
Você, e quando a gente vai passando a vida, vai ficando velho, você vai ficando, podemos dizer numa palavra assim, não tão grosseira, a gente vai ficando indispensável. A gente vai, indispensável não, o melhor, dispensável. Né? Você vai regredindo, você não vai tendo mais vigor, você vai passando o tempo da melhor fase. E quem está baseado só na força, só na juventude, só naquilo que você vê, fica muito difícil. E eu quero só retificar isso. Essas coisas não preenchem o vazio que o ser humano tem aqui dentro. Alguém disse que nós temos um vazio no nosso íntimo que só Deus pode preencher. Ele é do tamanho de Deus. Então ele nos dá tudo, mas aquele vazio ali, Sim. só ele pode preencher. Então a fé das pessoas, posso dizer para ti, que estão bem abaladas e precisa de um reavivamento, posso dizer assim. Por quê? Porque a maioria está com a fé no lugar errado. Olha só. Nas coisas erradas. E por isso nós temos tantas consequências nesses dias, né? Desânimo, tristeza, né? Depressão, síndrome do pânico, né? Vontade de não viver mais. E por que isso? Porque quando a nossa fé está firmada em coisas que perecem, Sim. que são transitórias, a gente tem muito problema. E qual foi a maior conquista como pastor até o momento? Uma boa pergunta. A maior conquista como pastor. Rapaz, olha, é uma grande pergunta, porque existem tantas coisas, né, que a gente tem na nossa caminhada, assim como servo de Deus, né, como pastor, né? Mas eu posso dizer que a maior conquista como pastor é minha esposa. A minha esposa, cara, minha esposa é uma grande guerreira. Posso dizer assim que a maior conquista como pastor, eu posso dizer que foi ela, por quê? Porque Deus completa a nossa vida. Deus completa. Sabe? Você recebe o dom e a vocação. Mas tu sempre vai precisar de pessoas chaves que têm o que tu não tem, para poder completar o que tu já teve. É mais ou menos como você aqui. Você vai trabalhando, mas você percebe que você precisa de pessoas para te auxiliar. Exato. Tem coisas que pode fazer sozinho, Sim. mas com alguém, né? Então, eu posso dizer assim que eu recebi o dom, eu recebi a capacidade de Deus, né? Eu recebi o chamado do Senhor, eu tenho a vocação, mas Deus coloca as peças-chave na tua vida para que isso se complete, né? E uma delas, né, é a minha esposa. Você ajuda, mas às vezes precisa ser ajudado também. Eu ajudo e sou ajudado e auxiliado o tempo todo. Que O bom. tempo todo. Eu sempre digo uma coisa importante. Toda pessoa que cresce, se desenvolve, aprende, faz sucesso, as portas são abertas, tem muitas pessoas trabalhando por detrás para a gente poder chegar até um lugar. E a gente precisa também de alguém para de vez em quando colocar o dedo no nosso nariz para dizer assim, isso não está certo, isso não é por aí, é desse jeito, né? E a minha esposa faz esse papel, me orientando, me ajudando. E a igreja, como o pastor vê a igreja nos próximos 12 anos? Poxa, olha, eu estou com grandes projetos pela frente, né? Eu não sei se eu fiz já para 12 anos, né? Um pouquinho antes, né? Vou fazendo esse projeto por ele. Mas eu vejo um grande crescimento, entende? A gente tem alguns projetos aí, grandes já, que a gente quer alcançar, né? E temos aí uma perspectiva, assim, da gente ter um trabalho muito, muito abençoador. A gente entende também que tudo tem um caminho, né? A gente vê já igrejas bem estruturadas na cidade, que eu conheço desde criança. Né? Por exemplo, a Assembleia de Deus, né? Mas eu conheço o trabalho desde criança, né? Então a gente trabalha há muitos anos. Sim. Né? Eu estou trilhando o caminho também, né? Junto com as demais igrejas da cidade. Então eu vejo assim uma igreja com bastante futuro, né? Muito futuro, uma igreja muito próspera, crescendo muito, né? Com um grande agente de transformação na nossa cidade, né? Pelo trabalho que a gente faz. Sim. E pela semente que está sendo plantada. E como é que é esse entendimento com outras igrejas do pastor? É muito bom, a gente tem um entendimento
um conjunto com vários pastores, né, onde a gente tem amizade, né? Conversa, cada um tem o seu trabalho, tem a sua maneira de trabalhar, mas dentro disso a gente tem, junto com isso, o mesmo propósito, né? Que é abençoar a nossa cidade. Sim. Então a gente tem um entendimento bom, temos amizades, temos um conselho de pastores também, né? Que a gente conversa, né? Não temos nos encontrado muito desde a pandemia, mas sempre que temos algum evento, alguma coisa, a gente entra em contato, conversa, bate papo, troca ideia também, né? Tem amizade com pastores que são muito abençoados, onde a gente aprende muito também. Que bom. Como é que funciona os cultos? É duas vezes por semana? Como é que é? Todo dia? Nós temos mais ou menos, nós temos 4 programações. Na terça-feira, às 19h30, nós temos a programação com os novos. Os novos são aqueles que estão chegando na igreja agora. Isso que horário, pastor? Às 19h30, toda terça-feira. Né? Aqueles que querem conhecer a palavra de Deus, querem entender como é que funciona, tem alguma dúvida tal. Então a pessoa vai lá e começa a conhecer, sem compromisso, sem nada. Eu quero conhecer o que vocês são aqui. E lá naquele tempo eu estou lá para isso, né? Ensinando os princípios básicos, né? Da palavra de Deus. Na terça-feira, com todos aqueles que são novos e querem conhecer. Na quarta-feira, a gente tem uma escola. Eu chamo o nome de Escola de Crescimento. 19h30. 19h30 também na quarta-feira. Aonde eu passo ali o que a gente tem de mais precioso para o crescimento na vida cristã. Então ali eu ensino várias situações. Para te ter só uma ideia, nós terminamos agora o estudo falando sobre como usar a língua corretamente. Né? Usar a língua para poder fazer o bem e não para fazer o mal. Então a gente estava estudando e eu estava ensinando a igreja sobre isso. Na quinta-feira nós temos oração. Toda quinta-feira. Nós estamos lá fazendo o quê? Orando. Temos 1 hora lá. Todo é aberto para todas as pessoas. O que nós estamos fazendo lá? Orando a Deus pelas nossas famílias, nossos filhos, nossa cidade, nosso Brasil. Tudo que envolve as nossas vidas, né? Nós estamos lá orando ao Senhor. E no domingo temos o culto de celebração, né? Que é aberto para todo mundo, né? Todo mundo vai, leva as famílias, leva as crianças. Temos a escolinha para as crianças também, né? Sim. Também às 19h30? No domingo, daí é 18h30. 18h30. É um pouquinho mais cedo. Sim, porque daí libera o pessoal para ir para casa mais cedo. Sim. E no outro dia tem trabalho, né? Também como é que é a dinâmica no domingo? No domingo também. No domingo a gente começa com abertura, né? Com louvores. Sim. E depois temos os avisos, né? Temos o tempo de ofertas e dízimos e temos a palavra de Deus ali. Sim. Que é o ápice do culto. E há também uma participação dos fiéis? Há uma participação. No domingo eles não falam, né? Porque não dá para te abrir para falar, Sim. né? Mas na quarta-feira eles têm essa participação. Né? Mas há uma adesão grande, né? De muita gente lá participando no domingo. E para quem gostaria de ingressar na igreja, há regras? Como é que funciona? Acho que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é ela conhecer. Né? Ela pode ir na terça-feira ou então ela pode começar indo num culto no domingo. Né? Ela vai lá e ela vai conhecer, né? Como é que a gente trabalha, como é que a gente faz os cultos. Né? Ou então na terça-feira ela pode ir lá também conhecer. Mas no domingo seria melhor, para a primeira vez. Né? Vai lá no domingo. Por que a gente diz isso também? Eu sou um pastor... que posso dizer assim, que eu sou um pastor já com 52 anos, né? Mas um pastor que joga futebol, que corro, que estou no meio de todo mundo. Então, na verdade, eu nem tenho cara de pastor. Né? As pessoas olham, cara, isso aqui é o pastor e tal, né? Porque eu sou muito dinâmico, estou no meio das pessoas, brinco com a gurizada, né? A gente tem um time também de meninas, né? Lá da igreja, né? E toda sexta-feira elas jogam lá, convido, eu vou lá jogar bola com elas e mais com os rapazes, entende? Então, a gente tem... Eu creio que se a pessoa for, ela vai tirar aquela imagem, né? Daquele medo, né? Que as pessoas têm de poder, né? Porque a gente é muito... Todo mundo me conhece na cidade, né? Sim. E já... Antes da gente ir para a parte final, há diferença entre o Carlos Alberto Pessoa para pastor? Eu acho que não. Acho que não há diferença. A diferença é só que você vai me ver quando eu tô... eu sou o que sou, né? Eu sou isso que eu sou. Né? Eu sou pastor, eu só me sei... A diferença é que eu sei me comportar em cada lugar onde eu tô. Né? Eu sei ter uma linguagem para cada lugar. Eu sei do meu limite, eu sei como eu tenho que entrar, eu sei onde é que eu tenho que ir, onde é que eu não tenho que ir. Por isso que eu tenho abertura nas empresas, nas escolas, né? Então eu faço as palestras, para te ter uma ideia, eu faço as palestras nas escolas
E eu nunca falo do nome de Jesus, nem do nome de Deus, nem... Entendeu? Lá eu faço as palestras para as escolas, né? Mas as palestras voltadas para quê? Para o bem, para aquilo que é certo, para aquilo que é correto. Eu faço as palestras nas empresas também. Entende? Mesma coisa. Entende? Então, a diferença é o quê? Que em cada lugar eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Né? Sei entrar e sei sair. Mas como pessoa, Carlos Alberto pastor e o Carlos Alberto, ele é a mesma pessoa. Que ótimo. E como você avalia 2023 e como você está avaliando o ano de 2024 como um todo? 2023 foi um ano desafiador para a nossa vida, né? A gente já vem de um ano desafiador. E 2024, né? Eu percebo um ano mais desafiador ainda. Muito mais desafiador. Porque a cada ano que passa, né? Você vai vendo os desafios. Desafio muito grande, né? Hoje a gente tem a tecnologia num todo, né? Que abre muito campo bom e maravilhoso. Mas nos dá vazão também para muita coisa que não é boa. E como a fé de grande parte das pessoas está enfraquecida, grande parte tem a tendência pegar também o que é ruim. Então é um ano desafiador. Para te ter uma ideia, cada ano nós colocamos um tema que a gente trabalha na igreja. Por exemplo, ano passado era o ano da verdade. Então a gente trabalha o ano todo trazendo o que é verdade para a nossa vida, abandonando a mentira, né? Tal. Esse ano, Deus me deu o tema assim, o ano do entendimento. Ou seja, né? É um ano da gente compreender o que está acontecendo. E como a gente agir no meio disso tudo, né? Que está acontecendo, que nós estamos vivendo, né? A mudança que nós estamos tendo a cada ano, né? Porque vamos e vemos, né? Você é um pouco mais novo que eu, mas nós temos que ir junto com tudo que muda. A gente precisa mudar também, porque não dá para te ficar 500 anos atrás, né? Então a gente precisa mudar, mas para melhor, né? Mas acompanhar tudo que está acontecendo, né? Então, eu vejo um ano desafiador, né? Mas positivo. Positivo. Estamos trabalhando para a gente poder colher as melhores colheitas aí que a gente pode. Olha, queremos aqui agradecer muito a participação do pastor Carlos Alberto dos Passos. É o popular Carlinhos, então. Popular Carlinhos. Alguns aqui até dizem pastor Carlinhos, né? Porque estão acostumados. E olha, e tem uma habilidade aí no futebol. Tive a oportunidade também, né, de jogar algumas partidas, né? Que bom, né? E fico muito feliz pela sua participação. Agradecer também pelo trabalho que o pastor realiza, né, que é muito importante ajudar pessoas no dia a dia, e são muitas, a gente sabe disso. Sim. Que continue assim. Desejamos sempre muito sucesso e o espaço para a sua mensagem final. Joia, eu que agradeço, né, o teu trabalho aqui. Já vi alguma coisa já trabalhando, entrevistando pessoas, né? E louva a Deus pela tua vida, né? Que Obrigado. Deus continue te abençoando, né? Obrigado pela oportunidade e pelo grande trabalho, né? A gente precisa de gente boa assim, que abre espaços, né? Para que se converse coisa boa, né? Para levar uma mensagem bonita, né? Então a mensagem que eu quero deixar aqui também é que as pessoas nesses dias que nós estamos vivendo não esqueçam do Senhor Deus. Não esqueçam de Deus. Porque geralmente as pessoas se voltam para Deus quando? Quando tudo já está indo água abaixo. E fica mais difícil. Então a melhor coisa na nossa vida, a ciência diz isso, a palavra de Deus diz isso, e tudo é assim. Vamos trabalhar na prevenção. Né? O nosso corpo físico, vamos prevenir, vamos cuidar dele. A nossa vida espiritual, vamos cuidar dela. O nosso psíquico, a nossa mente, vamos cuidar deles. Exatamente quando é que as pessoas vão cuidar? Quando tudo já está indo para água abaixo. Se nós queremos famílias melhores, um mundo melhor, nós precisamos nos tornar pessoas melhores. E Jesus disse na palavra dele assim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então ele dá uma palavra, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou lhes dar descanso. E depois ele vai dizendo, aprendei de mim. A gente precisa aprender com Jesus. Se a gente não confia nas pessoas, mas nele a gente pode confiar. Né? Ele nunca errou, nunca falhou e morreu por nós.
né, por minha vida, pela tua vida, por toda a humanidade, né? E ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. Essa mensagem que eu diria para todos que ouvirem esse tempo, né? Não se esqueçam do Senhor, né? Se lembre dele enquanto há tempo. Tudo passa, né? Enquanto nós estamos aqui, que a gente possa se lembrar do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Carlos Alberto dos Passos com a gente, Primeira Igreja Batista de Itaió e Palavra Viva. Viva, isso aí mesmo. Palavra Viva, que fica ali na Coronel Federsen, isso. Em frente à JHS. Isso, acho que é melhor, fica melhor assim, né? Na frente à no JHS. prédio do Nilo Pessoa. Exatamente, ali não tem erro. Sim. No prédio do Nilo Pessoa. Tá bom, muito obrigado com a gente aqui, participando, a gente ficou muito feliz, né? A gente fez o convite, né? E o pastor Carlos Alberto já, né, disse, olha, eu vou lá participar, até para registrar também, né, um resumo, eu falo da história, né? Sim. De todo um trabalho que vem desenvolvendo ao longo desses 12 anos. E aqui na técnica, com a gente aqui, o Muriel Canaã e mais um podcast.